Seja bem-vindo ao mundo marcial. A história de Tai Chi é uma mistura de mito, lenda e verdade, com as montanhas Wudang servindo como pano de fundo para seus começos místicos. Com um histórico de técnicas de luta lendárias para proteger seus mosteiros, pensava-se que os monges tinham poderes que eram temidos pelos funcionários do governo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Para entender o surgimento de Tai Chi, é importante entender a história chinesa, que pode ser rastreada há mais de 7.000 anos até uma época em que a China era considerada o centro da Ásia. Inicialmente se desenvolvendo ao longo das margens do Rio Amarelo, sua cultura se espalhou muito pela Ásia. A China era conhecida como Reino Central, e para os países vizinhos, era culturalmente avançada, além de ser proficiente em artes marciais. Muitas vezes, houve batalhas com tribos locais e animais selvagens, e com essas batalhas desenvolveram uma compreensão e proficiência em técnicas eficazes, que foram passadas de geração em geração. Eles assistiam animais selvagens cuidadosamente brigando e acreditavam que os animais possuíam talentos e habilidades naturais para lutar. Muitos de seus ataques, chutes e bloqueios são baseados no tigre, na águia, na garça e na serpente. A relação entre a sobrevivência animal e a luta humana se tornou parte da cultura chinesa. Com muitas batalhas nos países vizinhos e nas tribos locais, era importante para os chineses manter em segredo essas habilidades de artes marciais. Nesse momento, o termo Tai Chi ainda não havia sido cunhado. No entanto, entendeu-se que competir e sobreviver nessa dura cultura de batalhas, cada estilo de arte marcial precisava ter 4 técnicas básicas: chutes, golpes de mão, travamento de articulação e agarres. As primeiras referências conhecidas a Tai Chi datam da dinastia Tang, 618 a 960 d.C., onde os padrões de movimento eram praticados por reclusos que haviam se aposentado para as regiões montanhosas chinesas. Como em muitos eventos da história, fatos e mitos são misturados e é difícil ser específico com as datas. Os registros históricos afirmam que Zhang Sanfeng, 1279 a 1368, estudou sob um recluso taoísta que vivia no noroeste da China. Zhang Sanfeng passou 9 anos estudando a natureza e descobriu o potencial marcial de ceder em vez de atacar contínuo enquanto assistia a uma luta de cobra e pássaros. Ele viu em seus movimentos ataques contínuos e cedendo, com nenhuma ação dominando. Foi assim que o conceito de Tai Chi foi formado. É a conquista do inflexível concedimento e lidar com todos os movimentos permanecendo imóveis. Esse encontro é frequentemente mostrado em formas artísticas como a garça e a serpente. Essa percepção começou o cultivo de energia através de Qigong, a força interna. No século XVII, muitos estilos modernos de Tai Chi podem rastrear sua linhagem para as famílias de Tai Chi da região de Wudang. Essas famílias incluem Shen, Yang, Wu, Ao e Sun. Essas 5 escolas diferentes ou famílias ensinaram seu próprio estilo de Tai Chi para os membros da família. Era uma comunidade muito fechada de aprender segredos familiares. A escola Shen estava bem estabelecida até o século XIX, mas apenas membros da família Shen poderiam ser estudantes. No entanto, um trabalhador pobre da casa espionou essas sessões de treinamento e se tornou um excelente lutador, tanto que ele foi recebido na família Shen. O nome dele era Yang. O estilo Shen é conhecido por seu estilo dinâmico e fisicamente desafiador. Yang desenvolveu seu próprio estilo para se adequar às limitações dos cortesãos do imperador que não tinham treinamento em artes marciais. Portanto, o estilo Ying é mais suave e fluido. Wu, um estudante de Yang, também desenvolveu seu próprio estilo, incorporando características de Shen e Yang. A família Sun de Tai Chi é a mais nova dos estilos de Tai Chi. Os estilos de Tai Chi mais influentes. Estilo Shen. A família Shen desenvolveu várias rotinas de Tai Chi, que incluíam a forma antiga, estilo clássico Shen, ainda praticado hoje. Ele foi muito influenciado pelas escolas militares de artes marciais chinesas, particularmente a do famoso general do exército imperial, Qi Jiguan. O general mais significativo foi Shen Wangqin, que assimilou as antigas técnicas filosóficas de Tao Yin em suas rotinas de arte marcial. Essas técnicas, juntamente com o uso da clareza da consciência, se desenvolveram na prática do taoísmo.
Tai Chi se tornou um sistema completo de exercício no qual a concentração, a respiração e as ações mentais do praticante estão intimamente conectadas. Ele abriu o caminho para seu uso atual como uma forma ideal de exercício para todos os aspectos dos cuidados de saúde. Desde então, o estilo Shen havia sido mantido quase em segredo em sua aldeia. O clã ensinou Tai Chi a suas noras, mas não suas filhas, para que não tivessem a arte do lado de fora da vila. Nos seus últimos anos, Shen Xin, membro da 16ª geração da família Shen, escreveu e ilustrou um livro detalhado sobre a escola Shen de Tai Chi. Nele, ele descreveu as posturas e movimentos corretos e explicou os antecedentes filosóficos e médicos das rotinas. No entanto, isso não foi publicado até 1932, depois que Shen Fei, um bisneto do célebre Shen Shanxin, ensinou o estilo Shen Tai Chi nos arredores do vilarejo Shen. Shen Fei, que era da 17ª geração da família Shen, foi um dos mais bem-sucedidos e possivelmente o maior líder do estilo Shen Tai Chi. Shen Fei ensinou milhares de estudantes durante seus anos em Pequim. Muitos começaram o Tai Chi para melhorar sua saúde ou até curar uma doença específica. Os famosos estudantes de Shen Fei incluíram Tian Xiushen, Hong Junshen, Liu Huishan, Tangao, Gu Liuxin, Lei Mumin, Li Jinwu, Feng Ziqian e Li Zongjian. O estilo Shen é caracterizado por sua ênfase na força espiral. Seus movimentos são semelhantes a outras artes marciais. Os movimentos lentos e suaves se misturam com os rápidos e fortes. Também é caracterizado por poder explosivo e baixas posições. O estilo Shen é rico em técnicas de combate que são práticas e eficazes, tornando-o mais adequado para os jovens. Estilo Yang. O estilo Yang é o mais popular. Yang Lushan, 1799 a 1872, o criou no início do século XIX. Quando jovem, Yang amava artes marciais e estudou com muitos mestres famosos. Um dia, ele brigou e foi profundamente derrotado por um descendente da vila de Shen. Ele ficou fascinado pela maneira incomum de seu oponente. Seus movimentos suaves, parecidos com curvas, mas poderosos eram totalmente diferentes dos estilos predominantemente difíceis da arte marcial na época. Yang estava tão ansioso para aprender a arte que fingiu ser um mendigo na fome e desmaiado na porta da frente do ancião da vila de Shen. Ele foi resgatado e aceito como servo na casa de Shen. Yang acordou à noite para aprender a arte através de uma rachadura na parede enquanto outros praticavam. Ele logo se tornou um praticante altamente qualificado. Mais tarde, quando Yang foi descoberto, ele poderia ter sido legalmente executado por um comportamento naqueles dias, mas o ancião da vila ficou tão impressionado com a habilidade de Yang que ele formalmente o levou como estudante. Yang, mais tarde, deixou a vila, viajando pela China, para ensinar a arte. Ele ganhou uma grande reputação e foi nomeado Yang, o Invencível. Yang acabou desenvolvendo seu próprio estilo, que ele ensinou a um grande número de pessoas, incluindo membros da corte imperial. O estilo Yang é caracterizado por movimentos gentis, graciosos e lentos, que são mais fáceis de aprender e promover a saúde. O estilo Yang se tornou bastante popular nos tempos modernos. Estilo Wu, também conhecido como estilo Hao. Este estilo Wu é diferente do próximo estilo Wu, que veremos adiante. Também é conhecido como estilo Hao. Foi criado por Wu Yuxian, 1812 a 1880, e transmitido a Hao Weizhen, 1849 a 1920, que contribuiu significativamente para o estilo. Hao não é um estilo bem conhecido. Seus criadores estudaram o estilo Yang e Shen. Hao é caracterizado por movimentos lentos internos, que são unidos na aparência externa. Grande ênfase é colocada na força interna e no posicionamento correto. Os movimentos externos e a transferência do substancial e insubstancial são controlados pela potência interna. Ao olhar para um praticante de alto nível que realiza o estilo Hao, ele parece maior e mais arredondado, como se fosse o poder interior se estendeu além da forma física externa. Estilo Wu. Wu Quan, 1834 a 1902, e mais tarde seu filho Wu Jianquan, 1870 a 1942, criou esse outro estilo Wu. É caracterizada por suavidade e ênfase no redirecionamento da força recebida. É rico em técnicas de mãos.
O estilo U tende a ter uma postura ligeiramente para frente. A vantagem do estilo U é que é agradável olhar e é rico em técnicas. Estilo Sun ou San. O estilo Sun é o mais jovem dos principais estilos. Foi criado por Sun Lutang, 1861 a 1932. Sun era um praticante conhecido do Xin Quan e Baguazhang, antes de aprender Tai Chi. Em 1912, San encontrou Hao Weizhen do estilo Hao, que estava doente. Sem saber quem era Hao, Sun gentilmente cuidou dele ao encontrar um hotel e um médico. Depois que Hao se recuperou de sua doença, ele ficou na casa de San para ensiná-lo Tai Chi. Mais tarde, Sun criou seu próprio estilo, caracterizado por passos ágeis. Sempre que um pé se move para frente ou para trás, o outro pé segue. Seus movimentos fluem suavemente como um rio, e há um poderoso exercício de Qigong sempre que a direção é alterada. O estilo Sun tem altas posições. O Qigong exclusivo no estilo do Sun traz um grande poder interno, como a água no rio, bem-estar na superfície calma, há imenso poder dentro da corrente. Esse poder é especialmente eficaz para cura e relaxamento, suas posições mais altas facilitam o aprendizado das pessoas mais velhas. Também é compacto, não exigindo um grande espaço para praticar. Desde o século XIX, os chineses entenderam os imensos benefícios à saúde do Tai Chi, e sua popularidade cresceu constantemente. Agora, Tai Chi é praticado em quase todos os cantos do mundo. Hoje é um dos exercícios mais populares com mais de 300 milhões de praticantes. À medida que sobrevivemos mais do que nossos ancestrais, doenças crônicas como artrite e diabetes afetam mais de nós, diminuindo a qualidade de nossas vidas. O aumento das evidências científicas e epidemiológicas indica que o exercício é essencial para a prevenção e o manejo dessas doenças crônicas. Muitos estudos mostraram que o Tai Chi pode oferecer muitos benefícios à saúde. A popularidade do Tai Chi dará outro salto quântico à medida que mais pessoas experimentam seu prazer e benefícios. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.